aula hoje de matemática vai ser da página 7 até a página 12. Vamos lá? Hoje nós falaremos de metro, centímetro e milímetro, que são os instrumentos de medida atuais que nós usamos hoje em dia. Então, observe o uso de instrumentos de medida de comprimento em situações do dia a dia de alguns profissionais. Então, aqui na primeira imagem, o arquiteto usa a régua em seus projetos, né? O construtor usa a trena para medir e a costureira usa a fita métrica também para medir. Então, régua, trena e fita métrica são alguns dos instrumentos usados para medir o comprimento das coisas. Então, aí nós conhecemos 3 instrumentos. A régua é a mais utilizada para medidas menores. Na régua temos centímetros, que é de um número para o outro, milímetros, que é desse tracinho pequenininho ao outro tracinho pequenininho, tá? Então, vamos lá. Os centímetros, nessa régua, estão representando 10 centímetros. Então, tem réguas de vários tamanhos. Tem de 10 centímetros, de 20, de 30, de 50 centímetros. Tem réguas de vários tamanhos. Esta régua da imagem, ela tem 10 centímetros. Como vocês podem ver, ó, ela vem do 0 a 10. E cada espaço é 1 centímetro. O milímetro, em 1 centímetro, cabem 10 milímetros. Então, vamos lá. Do 0 até o 1, temos 10 tracinhos aqui. Cada tracinho desse representa 1 milímetro. Então, dentro de cada centímetro, nós temos 10 milímetros. Nessa régua onde estão representados 100 milímetros. Porque se nós formos contar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milímetros. Então, nessa régua, nós temos 10 centímetros e 100 milímetros. Observe o comprimento dos giz de cera representado a seguir. Então, qual o tamanho desses giz de cera? Esse giz de cera tem 4 centímetros e meio. Por quê? Tá vendo que ele tá marcando aqui no meio? Ele tá marcando aqui no meio. Então, cada espacinho desse que fica entre um número e outro é a metade do milímetro, que vale 5. Então, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim por diante. Então, esse giz, ele tem 4 centímetros e 5 milímetros. E aí, nós chamamos 4 centímetros e meio. Esse giz de cera tem mais de 4 centímetros de comprimento. Ele mede 45 milímetros. Então, se nós formos contar só os milímetros, daqui até aqui, nós temos 45 milímetros. 45 tracinhos pequenininhos de comprimentos, ou 4 centímetros e 5 milímetros, ou 4 centímetros e meio. A trena e a fita métrica são usadas em medidas maiores. São usadas para aqueles tamanhos que a régua é escassa, ela é curta, ela é pequena. Então, nós usamos a trena e a fita métrica. Por quê? Porque o comprimento delas é muito maior. Em 1 metro, cabem 100 centímetros. Nessa trena está representada 1 metro. Então, aqui nós temos 100 centímetros, como se fosse 10 réguas dessa aqui. Uma aqui, aí outra régua aqui, aí outra régua aqui. Juntando 10 réguas de 10 centímetros, a gente tem
1 metro. Então, metro, centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento. O símbolo do metro é M, do centímetro é cm e do milímetro mm. Agora nós vamos às atividades. Escreva o comprimento dos lápis de cor representados a seguir, indicando a medida em centímetros e em milímetros. Então, quantos centímetros nós temos este lápis azul? Este lápis vermelho, tá? Qual é a cor do lápis mais comprido, azul ou vermelho? Número 2. Escreva o comprimento de cada giz de cera em centímetros e em milímetros. Então, aqui você vai escrever. Vou voltar aqui no exercício 1. Então, vou dar um exemplo do número 1, tá? Você vai escrever em centímetros e em milímetros. Em centímetros, o lápis azul tem 5 centímetros, certo? Então, você vai colocar 5 centímetros, vírgula. E em milímetros, quantos milímetros esse lápis de cor tem? Aí, você vai colocar 50 milímetros. Por quê? Porque tem 50 pauzinhos pequenininhos aqui que representam 1 milímetro até chegar na marca. Então, a resposta da letra A será 5 centímetros ou 50 milímetros. Precisa colocar as duas opções, as duas formas de medida, o centímetro e o milímetro. Embaixo, no número 2, a mesma coisa, só que aqui você vai medir o giz de cera. Então, quantos centímetros e quantos milímetros tem esse giz? E da letrinha B? A mesma coisa. Na página 10, você vai recortar esta régua que está aqui do lado da folha. Depois que você recortar a régua, você vai usar a régua para medir o comprimento do seu lápis de escrever. Sabe esse que você está respondendo as questões? Você vai usar esta régua para responder quantos centímetros tem o lápis que você está usando. Então, você vai colocar quantos centímetros e quantos milímetros tem o seu lápis. Na questão 4, veja como a Karina e o Leandro usaram a régua para medir o comprimento de um giz. A Karina fez assim, 8 centímetros. E o Leandro fez assim. Quem está correto? Então, vendo que a Karina começou aqui no tracinho maior do centímetro. O Leandro, ele não começou aqui no tracinho. Ele começou um pouquinho antes. Quem será, então, que fez certo? A Karina ou o Leandro? Foi a Karina, tá? A Karina fez certinho, porque ela começou exatamente no 0 centímetro aqui, que é onde nós devemos começar para medir. Escreva o comprimento desse giz em centímetros e em milímetros. Então, olhando aqui para o da Karina, quantos centímetros e quantos milímetros tem esse giz? Na questão 5, o Lúcio está usando uma régua quebrada para medir o comprimento de uma borracha. Então, a régua dele está quebrada. Quanto mede essa borracha? Como você vai saber se a régua está quebrada? É só você contar do 2 como se fosse o 0. 0, 1, 2, 3, 4 centímetros e alguns milímetros. Então, quantos centímetros e milímetros tem esta borracha? A Pro já deu uma dica, tá bom? Na página 11, você vai completar a tabela com os nomes e as medidas de comprimento, de largura
e dos contornos das figuras planas representadas. Use a régua para medir. Então, qual é essa figura? Quadrado. Qual o comprimento que tem aqui? Tá? Tananã. Qual a largura? Tananã. A largura é isso aqui, tá? E qual é o contorno? Tananã. Então, como é o quadrado, todas as partes darão o mesmo comprimento. E aí você vai somar. Esse mais esse mais esse, quantos centímetros tem essa figura inteira? Então, você vai somar o centímetro daqui, o centímetro daqui, daqui e daqui. A mesma coisa nos demais. Como chama essa figura? Tananã. E essa? Tananã. Qual é o comprimento dessa figura, a largura e o contorno, tá? O contorno você vai somar todas as partes dos centímetros que você mediu, tá? O comprimento, vamos reforçar aqui. Comprimento, largura, tá? Vamos lá. E este aqui é a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Comprimento. Acho que a Pro falou o contrário, né? Esse é o comprimento e esse é a largura. Então, tanto faz se você medir esse ou esse como o comprimento, né? Tanto faz os lados, esse ou esse como comprimento, e a largura tanto faz este ou este. Vai dar o mesmo resultado. No final, você vai somar todos os lados para saber quantos centímetros dá o contorno inteiro. E o último, a mesma coisa. Então, por exemplo, a Pro vai dar o exemplo aqui do quadrado. Quadrado, o comprimento dele, a largura dele, aliás, a largura dele equivale a 3, tá? Então, a largura dele equivale a 3. E o comprimento dele também equivale a 3. Então, você vai somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai colocar primeiro qual é o comprimento, então você tem que medir aqui. Qual é o comprimento dessa figura? Aí você vai colocar aqui. Qual é a largura dessa figura? Vai colocar aqui. Depois você vai somar esse e esse e vai colocar aqui. A mesma coisa no último. Na questão 7, você vai pintar o triângulo que tem a maior medida de contorno. Então, qual desses três aqui você acha que contornando, medindo os lados, é o maior? Aí você vai pintar da cor que você quiser. E para finalizar, vamos fazer apenas a questão 8 da página 12. Você vai recortar e colar as peças do material de apoio de modo a obter 1 metro. Então, você novamente vai lá no final da apostila, nos anexos, você vai procurar onde está matemática, que é o azul, e você vai recortar a fita, tá? Uma fita métrica que tem aí. Então, você vai recortar e você vai colar apenas na partinha que está escrito cole. Por quê? Porque você vai ligar uma a outra. Atenção para não colar a sequência errada, tá? Depois do 9 vem o 10, depois do 19 vem o 20 e assim por diante. Atenção para não colar na parte errada. Depois, você vai medir algumas coisinhas que tem aí na sua casa, tá? Por exemplo, qual é o comprimento da mesa? Então, você vai ter uma estimativa lá. Quanto você acha que tem? Quantos centímetros você acha que tem a mesa?
E aí você vai lá, aí você vai colocar aqui, aí você vai lá e vai medir com a fita métrica para ter certeza. Depois que você medir, aí você vai colocar o centímetro que você mediu aqui. A mesma coisa na largura da porta, largura da janela e a altura da mesa. Aí depois que você fez a estimativa e você mediu todas essas coisas com a fita métrica, você vai responder: quais dessas medidas são maiores que 1 metro? Então, qual delas tem mais que 100 centímetros? Aí você vai colocar o nome. Ou é o comprimento da mesa, ou é a largura da porta, a largura da janela, ou a altura da mesa. Mas, nenhuma deu maior que 1 metro. Aí você escreve nenhuma, tá bom? Então vamos lá. O que aprendemos nessa aula? Que o metro, o centímetro e o milímetro são unidades de medida de comprimento. O símbolo do metro é M. O símbolo do milímetro é MM. E o símbolo do centímetro é CM. Então, por hoje é só, amores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estarei por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.